Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meus amigos, eu peço a vocês para vocês me acompanharem até o final. Neste vídeo vamos falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Hoje o Sub-20 vai a campo. Vamos falar sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Remo, o último jogo da temporada no estádio de São Januário, acabando essa melancolia aí da Série B. E anúncio que pode ser feito hoje, hein, rapaziada? Hoje pode ser feito um anúncio importante aí no departamento de futebol. A gente vai explicar aqui a situação do Marcelo Teixeira, gerente de futebol. Vamos falar aqui sobre o Dorival Júnior, novidades aí. E a gente vai falar aqui sobre a reportagem do GE, do Globo Esporte. O GE soltou uma bomba aí e decretou a falência do departamento de futebol do Vasco da Gama. Portanto, me acompanhe até o final. Pedi os amigos aí que não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e principalmente, rapaziada, ativem o sininho. Dê a verificada aí para ver se está tudo ok aí com relação às notificações. Bom, meus amigos, primeiramente a gente vai falar aqui sobre as categorias de base e eu gostaria de parabenizar o jogador Andrei Santos. O moleque arrebentou ontem no jogo da seleção brasileira Sub-18, fez 2 gols, carregou a seleção brasileira nas costas na vitória do Brasil sobre a Colômbia. Perfeito, o jogo foi 3-2, o moleque foi lá e meteu 2 gols aí. Um garoto que vai estar no profissional do Vasco da Gama em 2022, com certeza que tem muito talento. Hoje, o Vasco da Gama, o seu Sub-20, vai a campo às 15 horas. A gente joga lá no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, campo lá do Arte Sul. A gente vai fazer o primeiro jogo contra o Botafogo, a decisão aí do torneio OPG. Laureano, por que tu tá falando da base? Porque é o futuro de amanhã. Bom, com relação a essa situação aí do Vasco da Gama na Série B. Hoje os jogadores do Vasco se reapresentam lá no CT Moacir Barbosa, visando a partida contra o Remo, partida que vai acontecer às 19 horas na próxima sexta-feira. É o último jogo do Vasco da Gama em São Januário, aí na temporada de 2021. Matematicamente o Vasco não tem mais chances, mas pela dignidade o Vasco precisa voltar a reencontrar as vitórias aí. A última vitória do Vasco aconteceu no dia 16 de outubro, frente à equipe do Coritiba, há um mês atrás, e o Vasco não vence há 6 rodadas. Para ajudar o Vasco da Gama, o técnico Fábio Cortez, a gente vai contar aí com o retorno de Germancano e Gabriel Peck, que cumpriram suspensão aí na última partida, e a gente deverá ter o retorno do Bruno Gomes, que deve começar como titular no lugar do Andrei, que está suspenso. Perfeito? Meus amigos, com relação à reformulação no Vasco da Gama, notícia do jornalista Jorge Nicola. O Vasco negocia com Marcelo Teixeira para ser gerente de futebol. Negociações estão em aberto
e o Vasco pode anunciar ainda hoje aí a contratação deste profissional. Perfeito, Marcelo Teixeira, que trabalhou muitos anos no Fluminense e tem muita experiência aí com as categorias de base. Se tinha aí uma grande expectativa pelo nome do Alexandre Matos, mas o Alexandre Matos, o teto salarial dele assustou aí a diretoria da austeridade. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí sobre o Marcelo Teixeira. Com relação ao técnico, o Vasco não vai fazer aventuras. Essa é a informação que a gente tem. Muito se falou ontem do técnico português Antônio Oliveira para poder substituir o Fernando Diniz, mas a informação que a gente tem é que as coisas com o Dorival Júnior estão encaminhadas aí. Vai chegar o gerente de futebol, tudo indica que vai ser o Marcelo Teixeira e, consequentemente, o Vasco deve fechar com o Dorival Júnior. Isto porque o Dorival Júnior já foi campeão aí pelo Vasco da Gama, jogando uma Série B, é um treinador que conhece a engrenagem do clube. Se o Vasco optar aí por um treinador estrangeiro ou outro treinador aí que não conheça o clube, vai ser muita surpresa. Isso me confidenciou aí um conselheiro do Vasco da Gama. Então vamos ficar atento, porque hoje a gente deve ter novidade com relação a essa situação. Meus amigos, o GE soltou uma bomba hoje na parte da manhã e denunciou que o Vasco da Gama só tem 5 jogadores com contrato em 2022. O restante é tudo da base. Nenê, Leandro Castan, Léo Matos, Sarrafiore e John Sanches. Esses são os jogadores que têm contrato com o Vasco. Para vocês terem ideia de como que está o departamento de futebol do Vasco da Gama. Como que o Alexandre Pássaro entregou o Vasco da Gama. Aí vai chegar o Marcelo Teixeira. Olha o trabalho que esse cara vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer uma reformulação completa no elenco do Vasco da Gama. Jogadores voltando aí de empréstimo, como é o caso do Fernando Miguel. Vai ter que garimpar sem dinheiro atletas aí no mercado, porque o Pássaro só deixou 5 jogadores sob contrato aí em 2022. Porque se não fizer isso, ano que vem o time do Vasco da Gama vai ser todo do sub-20. Uma vergonha. E meus amigos, que sirva de exemplo. Ontem a torcida do São Paulo, ela invadiu o CT da Barra Funda. Um movimento aí que a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, fez com criadores de conteúdo aí do YouTube. Os caras invadiram o CT da Barra Funda, cobrando o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. E cara, lá não tem essa situação de herança maldita. O presidente entrou ano passado, não tem nada disso. Os caras foram lá para impor melhoria no departamento de futebol, porque o São Paulo está aí para poder cair e para poder reivindicar o preferido deles, a presidência do clube. O Vasco precisa se mexer. Torcedor, reaja, porque se não reagir para a gente poder efetivamente colocar quem tem condições de assumir o Vasco e tirar o Vasco desse lamaçal, a gente vai passar 2022 da mesma forma como foi 2021. Perfeito? Então, meus amigos, eu acredito de Cruz de Malta para Cruz de Malta que vai dar Vasco. A reestruturação passa aí pelo nome do Levenciano. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!